saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Anaelcio Gomes, sou casado, tenho um casal de filhos, nasci no lar evangélico, cresci aprendendo os estatutos do Senhor, mas no começo da minha juventude, eu saí da igreja. Passei alguns anos afastado da igreja, mas eu sempre fui um jovem muito caseiro. Nunca gostei de sair para festa, para estar me divertindo, não. Saí da igreja, mas ficava sempre em casa. Não gostei de jogo, nenhum tipo de jogo nunca gostei. Mas passei uns certos anos em casa, E aí, para eu voltar para o Senhor, teve um processo muito sério. Eu fui cometido numa enfermidade, e essa enfermidade ela foi me abatendo, deixando eu muito abatido. Eu não tinha vontade de comer, eu tinha pavor a comida. Quando eu via comida, eu me apavorava, não queria nem ver. E os dias foram passando, acho que eu já estava na terceira semana e essa enfermidade ia ficando muito magro. E os irmãos iam lá em casa, me visitavam, oravam, mas o processo continuava. Aí um certo sábado, chegou uma irmã de Fortaleza, a irmã Suzana. Essa irmã, eu nunca tinha visto ela, é a primeira vez. E ela veio enviada do Senhor. E domingo pela manhã, ela veio à minha casa e ela, quando chegou, foi recebida pela minha mãe. E a minha mãe perguntou o que ela queria. Ela disse assim: eu vim aqui numa missão. Há um filho da senhora enfermo. E eu vim na missão de orar por ele e Jesus vai repreender essa enfermidade. E quando ela entrou no quarto, ela perguntou meu nome, que ela já sabia, que o Senhor já tinha dito. Aí ela disse: Anaelcio, eu vim aqui numa missão porque o Senhor me enviou a esta localidade, localidade Barreira, localidade de Croatá. E eu estava já certa para pregar num grande congresso de senhora. E quando eu estava fazendo meus afazeres pela manhã, do sábado, e o Senhor de repente me tomou e falou que eu não ia mais pregar nesse congresso, porque ele já tinha colocado outra pessoa para pregar. E que eu ia à cidade de Barreira, localidade de Croatá, e eu ia orar por 3 pessoas, e ela me deu o nome dessas 3 pessoas, e você não está aí. Então o Senhor me revelou o que está acontecendo com você. Você foi uma bruxaria feita para lhe matar, para você ter pavor à comida como você está tendo, e você ia secando até não aguentar mais. Então isso foi uma bruxaria feita, e ela contou o que tinha sido feito nessa bruxaria. O nome dela é irmã Suzana. E ela, naquela manhã, Deus usou ela ali tremendamente, Foi assim, o céu desceu ali naquele quarto e eu senti a glória de Deus. Parece que eu estava pegando fogo, Eu não tinha ânimo, eu era fraco, assim, sem ânimo, não tinha coragem de me levantar, tão fraco que eu estava. Mas naquela manhã, assim, veio um fogo sobre a minha vida, que parece que eu estava incendiando, E de repente eu suei e eu me levantei Aí ela perguntou se eu queria me reconciliei. E naquele momento o Senhor me tomou assim, de uma maneira tão extraordinária que eu não sei nem explicar. Mas naquele momento a enfermidade passou, E quando nós saímos do quarto eu já estava sentindo fome, já querendo me alimentar, Então foi assim, algo do céu, Então à noite, no domingo, eu já estava aqui no culto, E a igreja muito se alegrou quando viu eu chegar, que eu já fazia parte do Shalom. Igreja, e eu vim à noite, já adorei o Senhor à noite, e nesse decorrer, Jesus me curou, A irmã Suzana foi embora, que ela veio só para a missão mesmo. Ela entregou os 3 recados que ela veio entregar aqui, ela entregou, Se não obedeceram, mas que ela entregou. E aí eu passei a vir os cultos, e acho que eu estava com 2 meses, eu tinha voltado para a igreja, e no domingo, sem comunicado de nada, o irmão Manuel olha para mim e diz assim: irmão Anaelcio, você vai ser a segunda pessoa da irmã Eliane na mocidade. Eu tremi nas bases naquele momento, que eu não estava esperando, ele não me comunicou nada, foi logo direto, E você não pode rejeitar, porque é de Deus isso aí. E eu disse: Jesus, ele vem agora à frente, que eu já vou orar por você, e você vai ser a segunda pessoa da irmã Eliane. E a mocidade aprova, e todo mundo levantou a mão. Aí desde esse tempo eu passei a com a irmã Eliane. E a irmã Eliane casou e eu assumi, a mocidade. E aí hoje eu estou com 23 anos à frente da mocidade
E nesse período eu entreguei a mocidade por 3 vezes, né? E teve uma vez que eu entreguei a mocidade numa reunião à tarde e à noite, né? No culto de jovem, quem estava pregando aqui era o Assuero, né? Me lembro como fosse hoje o Assuero pregando. De repente o Senhor tomou o Assuero e ele se virou para mim e disse: por que tu entregaste a mocidade se o tempo ainda não chegou? Quando chegar o tempo eu digo, assume a responsabilidade. E naquela mesma noite eu assumi a mocidade de novo, né? Entreguei à tarde e recebi à noite. E depois, outra vez, quando eu fui casar, entreguei de novo a mocidade, né? E quem assumiu foi o Jó nesse tempo. E o Jó passou 7 meses, depois me devolveu a mocidade, né? Assumi de novo. Depois entreguei para o Paulo Sérgio e o Bruno, eles tiraram um ano e voltaram para mim de novo, né? E nesse período, eu não sei nem quantos vice-presidentes eu já tive, né? Foram muitos vice-presidentes, minha segunda pessoa. Nunca quiseram assumir a presidência, sempre me auxiliando como um segundo, né? E Deus tem nos abençoado, né? E até aqui eu não tenho... E às vezes as pessoas, né, me perguntam: Anaelson, tu assuma a igreja, assuma a mocidade? Eu digo assim: é porque você me colocou, né, nessa obra e eu não posso. Quando eu vejo alguém não querer assumir todos os anos, né, eu deixo, né, à vontade, ao critério da igreja, né, a missão da mocidade. Mas ninguém quer. E se não quer, eu abraço, né? Eu não vou deixar a mocidade só, né? E os jovens, até eu sempre digo para eles que eu estou quase aposentado na frente da mocidade, mas se não tem alguém, eu vou assumir, vou continuar assumindo. Então esse tempo, né, que eu assumi a mocidade, né, nesses anos todinhos, eu tenho tido uma grande aprendizagem, né? Aprendo muito com os jovens, né? Como eles aprendem comigo, eu aprendo com eles, porque eu tenho um elo muito próximo dos jovens, né? Porque tem presidente que se acha que o presidente e que o jovem tem só que acatar, não? E eu gosto muito de ouvir a mocidade, né? É por isso que os jovens, assim, eles têm, assim, eu me entroso muito, né? Eu sou muito de me entrosar com a juventude, né? E nessa jornada, já tive muitos momentos graciosos, né? Como aqui nós já vimos até o nosso irmão se expressar sobre, né, a mocidade de alguns anos atrás, né? Que eles, né, quando se reuniam, era assim um poder de Deus. Deus se manifestava de uma maneira, mas eu acho que aí tem uma palavra-chave nisso aí, era temor. Os jovens tinham temor a Deus, jovens compromissados. E nesse tempo, nesse período, não tinha carro, né? O nosso transporte não tinha moto, o nosso transporte era carroça e bicicleta. E aconteceu um episódio que eu nunca me esqueço. Eu fui com 15 jovens para o Garapa, né, que já é localidade de Acarape, né, meio distante, caminho muito deserto, e em 2 carroças com 15 jovens, né? Porque quando eu dizia vamos visitar, todo jovem era compromissado, e cedo eles já estavam esperando a carroça passar, né? E eu fui, quando terminou o culto, né, já mais de 9 horas, e quando nós fomos, né, colocar a carroça nos animais, a minha carroça estava com o pneu seco. Eu disse: meu jeito. Aí os jovens quiseram se apavorar, eu disse: não, calma, que tem um jeito. Nem que, não vai dar para ir todos numa carroça só, mas a gente reveza. Dá um pedaço andando a pé, a gente reveza, e os outros... Aí de repente chegou uma irmã, não foi nem irmão, foi uma irmã. Ela disse assim: irmão, Anaelson, eu tenho ali uma bomba, e você enche o pneu e coloca, eu vou trazer um pedaço de sabão, você taca sabão no pito, entope o pito de sabão, né? E isso vai dar certo. Eu disse: pois faz isso, irmão, nós vamos orar, né? E é tanto que quando nós enchemos o pneu, coloquei o sabão, nós oramos, e ela disse: vai em paz, irmão, vocês vão chegar em casa. E nós viemos, graças a Deus, o pneu não secou, né? No outro dia ele amanheceu seco, né? Mas no período ele não secou. E naquele época a mocidade tinha um fervor tão grande, né, que era na carroça mesmo, eles cantavam, tinha até que eles falavam línguas estranhas dentro da carroça, né? Hoje a gente vê uma diferença muito grande. O carro passa na porta e o jovem sai com a cara mais lisa dizendo: não, não vou não, né? E aí a gente fica, às vezes até a gente quer se abater, né? Porque a gente avisa no domingo que vai ter a visita, e quando chega, né, eu ainda fico se comunicando, e quando a gente chega no dia, o jovem, né, a gente aí comparando a mocidade, né, de alguns anos atrás com a mocidade de hoje, há uma grande diferença, né? Uma grande diferença, porque os jovens, né, de alguns anos eram tementes, muito obedientes, né? Eles tinham um respeito, uma consideração pela liderança tremendo, né? Eles não faziam nada, mas era nada sem comunicar a liderança, né? Se fosse o dia que não vinha para o culto, né, eles mandavam avisar por alguém. Não tinha celular, mas eles mandavam avisar por alguém que não vinha para o culto, ou estava enfermo, mas havia aquele compromisso. E hoje eu presencio uma mocidade muito descompromissada. Aqui eu não estou generalizando,
né, a gente vê uma grande parte, né, um grande número de jovens muito descompromissados, né, com a palavra de Deus. E é porque a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos ensina como nós devemos proceder no mundo jaz no maligno. Os dias cada vez piores, mas a gente vê muito jovem aléu a respeito da palavra, né, que não prioriza a palavra de Deus, não tem esse compromisso, essa sinceridade, né, diante de Deus, né? E às vezes eu acompanho muito, que eu ando muito, né? A pessoa diz, eu conheço todo mundo do campo, né? Eu conheço quase todo mundo. É tanto que quando eu vejo um irmão, né, eu digo que esse irmão é da igreja A, né, esse irmão é da igreja B. Né? Às vezes ali na feira eu vejo os irmãos, vou dizendo, irmão, tu vive nas igrejas? Não, é porque eu tenho ela assim de visitar, então eu conheço. Quando eu vejo um irmão na igreja que eu conheço, esse irmão é novato, eu aceitou Jesus agora. Né? Porque no nosso campo é muito difícil não conhecer os irmãos da igreja. Né? E o quadro de obreiro eu conheço todos. Né? Eu não sei se nosso pastor conhece todos, né? Mas eu vejo o obreiro, eu já sei qual é a congregação que ele é. Né? Por quê? Porque eu tenho um elo assim, muito grande com ele, né? Todos são meu amigo, né? Então, a mocidade de hoje precisa se voltar mais, buscar mais, descer mais a presença de Deus, ser mais compromissado, honrar mais o Senhor. E eu sempre digo que eles não estão fazendo para pastor, não estão fazendo para dirigente, para presidente de mocidade, estão fazendo para o Senhor. E para o Senhor a gente tem que fazer as coisas com qualidade. Não se faz as coisas para o Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Né? Deus vai cobrar de nós, irmão. Deus vai cobrar, né, de todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. Né? E eu vejo a juventude hoje muito descompromissada, né, em prol da obra de Deus, do reino. Né? Porque hoje algo que é essencial é a oração. E hoje, se você marcar um culto de oração, você conta a dedo quem é os jovens que estão presentes. Né? É aqueles que gostam mesmo. Né? Os outros banalizam, né? E já não tem mais nem como culto de oração, é só oração, não vou. Né? E isso, né, precisa voltar. Precisa esse amor, né, esse desejo, né, de estar, né, mergulhando no oceano do Espírito, buscando a presença de Deus, precisa voltar. Quero aqui só relembrar momentos graciosos, né, com a mocidade aqui de Croatá. Né? Eu tenho que falar da mocidade de Croatá, que eu tenho uma convivência mais próxima, né? E como já é uma longa jornada que eu venho com jovem, né? E já tem jovem que eu fui presidente, que hoje ele já tem neto, né? Então, mas olhando para os jovens, né, de alguns anos, né? Não vou dizer muito longe não, do meu tempo, né? Que eu era do Shalom, a gente presenciava, né, nos momentos de orações, coisas maravilhosas. O céu descia naquele lugar e a gente via jovem cheio da unção, jovem que terminava as reuniões, né, e ele ainda queria ficar lá, ainda queria ficar adorando ao Senhor. Né? Aqui teve culto dia de domingo, irmão, que era poder tão tremendo, né, que precisava a gente às vezes segurar o jovem, né, ali para ele se controlar um pouquinho, porque ele estava, né, meio aéreo, né, de tanto poder. Foi coisa muito graciosa. Né? E eu louvo a Deus que nesse período, né, que eu também fazia parte, né, eu era vice-presidente, né, passei a ser presidente, mas ainda jovem, né, na mocidade, fazendo parte da mocidade. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília, aqui nessa igrejinha. Né? Foi na mesma noite, foi batizado eu, Abimael e uma irmãzinha da Lagoa do Barro. Quem estava presidindo a vigília era o dirigente da igreja, que era o irmão Edivar. Esse irmão ele hoje está desviado, né? Está desviado dos caminhos do Senhor. Ele saiu daqui e foi para outras congregações, né, em outros municípios aí, mas ele hoje está desviado. Né? E ele que estava presidindo a vigília, e logo quando começou, ele trabalhava por etapas, né, na vigília, e na primeira etapa nós três fomos selados com o Espírito Santo. Foi um momento gracioso. E naquela vigília foi só nós três mesmo, né? Ela foi até pela manhã, né, porque as vigílias hoje elas começam, às vezes terminam 2 horas, 3 horas, mas as vigílias de antigamente, as vigílias só terminavam de manhã, né? E hoje eu vejo nas vigílias esse negócio de merenda, né? Para e vão merendar. Não tinha isso não. O irmão bebia água, né? Porque às vezes ele ficava tanto, ficava com a garganta assim que ele ia e tomava água. Mas não tinha esse momento de parar para comida não.
Hoje as coisas se modernizaram, está muito diferente das vigílias que eu participei, né? É por isso que hoje eu vou à vigília, mas muito difícil, né? É difícil participar da vigília. Então, que os irmãos me chamam muito, eu digo, irmão, eu gosto muito de oração. Um trabalho que eu priorizo é oração. Mas hoje eu vejo as vigílias muito diferentes das vigílias, né, de outrora, né? Os irmãos consagravam, os irmãos buscavam o Senhor, né? E quando chegavam na vigília já era cheio da graça, né? Hoje os irmãos parece que vão, né, para merendar, só para olhar o que vai acontecer, e a gente não vê, né, muito êxito, né, nesses trabalhos de vigília, né? Então, Deus, né, operou, me batizou, né, e eu, pela graça de Deus, né, também muito novo, eu recebi, né, o cargo de auxiliar, né, e quando eu recebi o de auxiliar, logo, foi pouco tempo, eu fui consagrado a diácono, né. Eu recebi aqui na gestão do irmão Manuel Martins, né, o Martins, aqui foi através dele, né, que me apresentou para ser diácono. Quando eu fui para auxiliar, quando eu fui para diácono, já foi com o pastor Santino. O pastor Santino que me consagrou a diácono, né? Já bem próximo dele sair daqui. Aí ele fez, né, uma consagração do diaconato e me colocou. E para presbitério já foi na gestão do pastor Júnior, né? O pastor Júnior, no dia ele consagrou 10 presbíteros, né? Até o pastor que veio consagrar disse, homem de coragem. E 10 presbíteros se reunindo, bota ele para fora do campo, viu? É só querer, né? Ele usa essa expressão, né? Ele dizendo que o pastor Júnior tinha muita coragem. E Deus tem me honrado, né? Tem me abençoado. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Pela esposa que Ele me deu, né? Pelo meu casal de filho, e pelas bênçãos que Ele tem operado, e pelos, né, que hoje eu estou com 19 anos, né, 7 meses e 10 dias. Que estou à frente da obra aqui no Croatá, né? E alguém diz, tu vai se aposentar lá. Eu digo, não, tudo tem um tempo, né? Ninguém é substituído, né? Sempre vai ter uma pessoa para assumir. Mas Deus, né, um certo irmão disse assim, irmão, não passo mais do que 3 anos, né, num trabalho, porque, né, tem que dar espaço para os outros. Eu digo, aquilo que está dando certo, Deus não mexe, né? Às vezes se mexe quando não está dando certo. Quando não está dando certo, aí sim se precisa, ter mudança. Mas quando está dando certo e Deus está operando, a igreja, né, está abraçando, então a gente continua. E eu creio que no tempo certo, Deus fala, né? Chegou, até aqui, né? E eu nunca fui assim de brigar por cargo. Não, eu estou aqui pela graça de Deus, você quer a graça de Deus, e no momento que o Senhor disser, né, é aqui, tá limitando, né? Posso não inteirar mais nem os 20 anos, né? Já está bem próximo, né? Mas eu fico na dependência de Deus. E sempre digo, Jesus, né? E amo a igreja do Croatá. A igreja do Croatá mora no meu coração, ama a todos, né? De uma maneira muito especial. São os irmãos que eu tenho um elo de respeito por todos, né? Tanto gosto como gosto dos obreiros, gosto dos departamentos, não da nave da igreja, né? E tenho um elo com todo mundo eu tenho um elo na igreja, né? Converso, né, com todo mundo, né? Porque tem liderança que é muito, né, assim, no eu dele ali, não gosta muito de se interar com coisa, eu me intero com todo mundo, né? E gosto, né? E creio que todo mundo aqui no Croatá gosta de mim, né? Se tem alguém, né, vamos orar para Jesus abençoar, né? Amém. Hoje, nós estamos vendo, devido à modernidade, tem assolado, né, sobre a terra, e hoje a gente tem visto o desafio, né, dos jovens, né, sobre o celular. Eu acho que o celular, é por isso que quase todas as pregações, os pregadores estão usando essa expressão, né, que esse aparelho tem trazido um esfriamento muito grande, não só para jovens, né? Aqui nós estamos falando dos jovens, mas não só para nós, tem sido no geral, né? Hoje, senhoras, senhores, né, que tem dado muita prioridade, né, a esse aparelho. E ele tem trazido uma frieza espiritual, né, muito grande no meio da igreja. E a gente que está na liderança tentar lidando com esse desafio, procurando engajá-los, né, que eles venham ter limite, porque para tudo tem que ter limite, né? Eu digo que o celular não é um aparelho do demônio, é um aparelho útil, mas que devemos saber ter limite nas coisas, né? Saber usar, né? Mas tem jovem que se apega tanto, né, que ele esqueceu até a Bíblia, né?
E eu vejo, eu presencio que se um jovem deixar a Bíblia na igreja, ela passa a semana na igreja, mas se ele deixar o celular, ele ainda vai na casa do porteiro à noite para ele vir abrir a igreja, para ele tirar o celular. Então, priorizou, né? Então, eles têm buscado tanto nesse aparelho que eles têm esquecido o amor de Deus, né? E a gente tem visto muito que tem acontecido. Muitos jovens têm esfriado e muitos têm se desviado, né? Têm saído dos caminhos do Senhor, né? Por causa desse aparelho, né? E a gente tem batalhado, né? Tem explicado, ensinado, né? Como se deve buscar o Senhor e saber usar esse aparelho, né? Há momentos que ele é útil para você, né? Tem uma utilidade muito boa, mas não é todo o tempo. Eu não posso estar todo o tempo no celular, me distrair tanto com ele e esquecer que o reino está em primeiro lugar, né? Bota o reino de Deus em segundo plano, né? E prioriza mais, né, o celular. Então, as redes sociais não tem né, engordado. Ela tem trazido um engoldo tão grande, né, para a juventude, né, porque vou completar 50 anos, né, mas no celular eu ligo algumas coisas que eu sei, né, mas às vezes você vê uma criança de 5 anos que ele já mexe no celular que a gente fica impressionado, né. Eu que sou professor e eu ensino, né, e eu gosto muito de observar os crentes na escola. Como é o comportamento deles, como é que eles agem, né, diante das situações. E às vezes eu vejo alguns jovens, né, agindo, né, de uma maneira tão errônea, né, e às vezes aquilo até me toca, me dói, que eu chamo, às vezes eu passo por ele e digo, eu queria falar contigo um instantinho, né, busca o reino de Deus, faz a vontade do Senhor, né, separa as coisas, né, porque não é assim que nós não podemos se misturar. Eu não vou dizer que você não vai se intrigar, né, mas tem certas coisas, né, que eu tenho que me colocar no meu lugar, né, porque eu não posso esquecer que eu sou crente. Eu sou um jovem de Deus e eu tenho que dar testemunho, né? E hoje, né, muitos jovens não querem nem aceitar Jesus por causa que eles contemplam o testemunho de jovem, né, nas salas de aula, nas faculdades, que não dá testemunho. Aí como é que um jovem vai aceitar Jesus? Não, para ser do jeito de fulano ou de ciclano, eu permaneço no que estou, né? E eu sempre tenho dito, na escola, o jovem ele tem que ter postura, né? Eu sou crente, né? Tem certas coisas que no colégio eu não posso participar. Então isso tem trazido uma grande dificuldade, né, no andamento da obra de Deus, né? Aí hoje você vê jovens que você fica observando eles, meu Deus, esse jovem é lá do departamento, né, de mocidade daquela igreja, e o comportamento desse jovem né, não condiz. E eu digo assim porque na escola lá no Corgo, né, eu vejo muito, né, jovens que são do conjunto, eu sei quem é o jovem do conjunto, e às vezes ele toma atitudes, né, que tem jovens ímpios que não tomam aquela atitude. Então é muito difícil, né, e eu creio que o que resolve isso aí é oração. Se a igreja orar, se a igreja buscar a presença de Deus, essa igreja, né, o ensinamento da palavra, escola bíblica, né, porque tem jovens que não gostam de escola bíblica, né, já vou para o colégio, vou para a escola bíblica, né, banaliza, mas é isso aí que está faltando. Muitos jovens descer a casa do oleiro. Enquanto eles não descerem, eles permanecem jovem rebelde, jovem desobediente, né? E hoje a gente vê que há uma juventude, até jovem da igreja, que eles têm um comportamento com seus pais, que isso é terrível, né? Eles não respeitam nem os próprios pais, né? E diz que é um jovem crente. Eu não vejo assim, eu vejo que o jovem crente, ele tanto teme a Deus como ele respeita o seu irmão, ele respeita a sua liderança, ele tem o maior respeito, né? E eu lembro muito que a nossa irmã de saudosa memória, a irmã Valda, ela dizia assim, a Naelson quer conhecer o jovem, né? A jovem vai casar, o jovem vai casar, então ele vai passar um dia na casa dele, né? Para ver como é o comportamento com os pais, né? Se for um bom comportamento, vai ser uma excelente esposa, vai ser um excelente esposa, mas se não for, né? Recue, saia, né? Fuja, porque vai ser decepção e vergonha. E hoje a gente está vendo uma juventude que só a misericórdia de Deus, para que venha mudar, né, esse comportamento. Um comportamento muito diferente do jovem de alguns anos atrás, que eram jovens que priorizavam a obra de Deus, a palavra.
E hoje o jovem parece se vem para o culto de doutrina, mas parece, eu digo assim, como ouvido de calango, parece que entra no ouvido e sai no outro, né? Não pega nada, né? Então isso está trazendo muita dificuldade. É por isso que hoje ninguém quer ser líder de jovem. Não, é bem pouquinha gente. Por isso que estão botando jovem para ser líder, estão botando senhora para ser líder. Né? Porque de primeiro só era homem, mas era homem na liderança. Mas hoje não querem, porque é muito complicado. Mas, com a misericórdia de Deus, a gente chega lá. Então, nós estamos bem próximos, né, do Congresso de Jovem, né, do nosso campo, Almadeb. E para que Deus venha prover, operar num trabalho como esse, porque vai unir toda a mocidade do campo, não é só sede, é que toda a mocidade vai estar unida no mesmo propósito, né, com a mesma adoração. Mas eu vejo assim falta de oração, né? Não tá, é porque precisa orar, precisa consagrar, precisa buscar, precisa ler a palavra, né, para que venha ser dois momentos graciosos na presença do Senhor. Porque, como eu tenho falado, se não tiver propósito, é um trabalho só com a mesmice, não acontece nada, é só apresentação. Só acontece alguma coisa se tiver propósito. Propósito de descer e buscar a presença de Deus. O tema, né, do congresso é mergulhar nas águas profundas, né, lá em Ezequiel. Então, ele diz que a água ia subindo, né, e ela cobria os pés, né, o tornozelo, chegava no joelho, chegava na cintura, né, e ela foi subindo até chegar a um ponto que não podia mais nem ficar de ponta de pé, tinha que mergulhar, né. E esse mergulho eu comparo mergulhar no oceano do Espírito, que é o que está faltando para muitos. Né? A água está subindo, mas ele está aéreo, não está nem aí, né? E é perigoso morrer afogado, né? Mas o que ele quer dizer aí é que você tem que ter essa preocupação que a água está subindo e você vai ter que chegar um momento que você vai ter que mergulhar, você vai ter que agir, né? É você, né? Então você vai ter que tomar atitudes, né? Porque tem hora que nós temos que tomar atitude, né? Então, que Deus venha abençoar, né, essas 2 noites de festa, né? Eu creio que se eles lá não estão tendo esse propósito muito de oração, mas eu creio que muitas igrejas estão orando e eu creio que fogo pega, né? Porque Deus é bom. Então, quando tiver todo mundo lá unido, eu creio que Jesus vai derramar da sua graça, né? O pregador, a gente já conhece, é um homem de Deus, né? É um vaso nas mãos do Senhor. E Deus não vai deixar de usar porque tem jovens descompromissados, de maneira nenhuma. Deus vai usar o vaso, né? E eu creio, Deus vai falar com o jovem poderosamente nessas 2 noites de encontro, né? Eu creio que Deus, esse tema é muito forte, é um tema que vai, né, assim, bater mesmo, né? Vai ter hora que esse tema ele vai bater, vai impactar, né? E eu creio que Deus vai restaurar jovens, né? Jovens que estão muito aéreos sobre a parte espiritual, né? Estão fazendo a sua própria vontade. E nós sabemos que nós precisamos ter esse temor de Deus e obedecer a Deus, andar nos preceitos do Senhor, que é a sua palavra. No momento que eu estou fazendo a minha própria vontade, eu saí da rota, eu saí da direção de Deus. Quando nós saímos da direção de Deus, nós perdemos, né? Nós procuramos qualquer outro caminho, né, menos o do céu, né? Então, mas eu creio que Deus vai, né, trazer algo tremendo nessas 2 noites, né? Eu creio que vai ser impactante. Vai ser 2 momentos graciosos. A glória de Deus vai descer. E eu creio que Jesus vai salvar, né? Não é porque alguém não está nem aí, né, nesse momento, mas Jesus é bom, né? E se tem um coração sincero pedindo, Ele vai manifestar a sua glória e nós vamos ver coisas lindas acontecer, né? Eu creio que nós vamos estar lá, né? Vamos presenciar e vamos se envolver com a glória de Deus, né? Nós não vamos só presenciar, nós vamos se envolver com a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo, de estarmos ali, não para observar o que vai acontecer, porque tem muita gente que vai observar o que vai acontecer, mas nós vamos estar lá com um propósito, com convicção que o provedor vai mandar da sua glória e vai ser bênção sobre bênção naquele lugar. Amém.